Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar participando do primeiro simpósio latino-americano Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. Meu nome é Ideni Terezinha Antonello, sou professora do curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. Atualmente sou pesquisadora CNPq na categoria PQ. Estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Paradoxo da Produção Social do Espaço Urbano, Sustentabilidade Ambiental e os Territórios Vulneráveis em Londrina, Paraná, Brasil. O objetivo deste trabalho é apresentar um cenário geral dos territórios vulneráveis em Londrina. Esses territórios vulneráveis comumente são conhecidos como favelas, mas, e claro, tem outras designações regionalmente. Aqui em Londrina, Coab se utiliza da designação de ocupação irregular. O IBGE são aglomerados subnormais. Eu trabalho, estou defendendo nessa pesquisa a designação de territórios vulneráveis, tendo em vista a precariedade e a vulnerabilização que essas famílias que vivenciam esse espaço se encontram. Então, a designação de favelas aqui nesse estudo é a designação de territórios vulneráveis, visando o quê? Visando aflorar as diferenças do e no espaço, que vai expressar o paradoxo da produção social do espaço urbano, permeado pela luta da sobrevivência dessas famílias e a preservação ambiental. Nesse sentido, é interessante ressaltar o conceito discutido e trabalhado nesta pesquisa. Território vulnerável / resistência. Tendo em vista que essas famílias, ao produzir, ao vivenciar esse espaço, tendo uma precarização de vida, o que torna essas famílias vulneráveis perante a toda a situação precária da sua vivência, do seu espaço vivido, mas ao mesmo tempo elas estão produzindo um espaço vivido, é o território vivido delas, o que se desdobra num território de resistência, porque essas famílias elas estão lutando para a sobrevivência e ao mesmo tempo estão lutando para fazer frente à estrutura fundiária urbana concentrada que marca o espaço urbano brasileiro, que marca as cidades brasileiras. Portanto, ao mesmo tempo que são vulneráveis, elas se transformam, transformam esses territórios em territórios de resistência, porque é a luta pelo direito à cidade que é engendrado nesse processo de sobrevivência. Ao mesmo tempo, leva ao paradoxo entre a sustentabilidade social e ambiental, que se traduz na justiça ambiental. Então, deixando claro o conceito, a problemática da pesquisa volta-se para a questão dessa vulnerabilidade socioambiental presente nesses territórios, principalmente tendo em vista que o recorte geográfico, no recorte geográfico de Londrina, no qual é o foco da pesquisa, observa-se que a grande maioria desses territórios vulneráveis encontram-se nas margens e fundos de vales dos rios urbanos, ou seja, que são áreas de preservação ambiental, são APPs. Portanto, essa realidade expressa uma preocupação fundamental entre a sobrevivência e a questão ambiental. Na figura 1 fica bem claro essa realidade. Londrina atualmente existe 69 territórios vulneráveis
E praticamente, né, pode-se observar nessa figura, na figura 1, que eles estão nas margens dos rios urbanos. Portanto, áreas que não são passíveis de regularização fundiária, uma vez que são áreas de APP. Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram levantamentos de dados estatísticos em várias fontes, análise documental, a realização de estudos de campo, ou seja, trabalho de campo. Os resultados da pesquisa nos mostram que esse paradoxo é engendrado entre a necessidade e a busca da sobrevivência de uma moradia e a questão ambiental, e no qual, né, sobressai o ordenamento do território, que tem como principal lei desse ordenamento do território de desenvolvimento urbano na escala municipal, o Plano Diretor Municipal, que tem que seguir os princípios da Lei Federal Estatuto da Cidade. Os dois, tanto o Plano Diretor Municipal de Londrina de 2018, como o Estatuto da Cidade, trazem claramente a necessidade de um equilíbrio ambiental. E mais, o cumprimento da função social da propriedade urbana e da cidade. E o que se percebe, os resultados demonstram isso, os resultados da pesquisa, que esses princípios eles não estão sendo concretizados no território, tendo em vista a presença desses territórios nas margens dos rios urbanos, que se choca diretamente com uma outra lei, que é a lei do Código Florestal Brasileiro, bem como a lei do Código Municipal, a lei do Código Ambiental de Londrina. Então, nós temos todo um arcabouço legal que seria para atuar, para frear e para transformar o território, ou seja, esses territórios vulneráveis não deveriam estar presentes e estão presentes. Então, um ponto que fica bem claro na pesquisa é que não existe uma convergência entre as políticas públicas. Aqui, né, ressaltando o Código Florestal Brasileiro, o Código Ambiental de Londrina, o Plano Diretor Municipal e a Lei Geral, que é o Estatuto da Cidade. Portanto, o que avulta desses resultados é exatamente a importância de se ter uma política habitacional mais forte e que venha realmente atuar para mudar essa realidade desses territórios vulneráveis que ao mesmo tempo são de resistências, que estão lutando para ter o direito a uma moradia que a própria Constituição garantiria e que não está garantindo. Outro ponto que chama muito a atenção é que essas ocupações, como diz o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, que essas ocupações irregulares, elas estão enquadradas em áreas como áreas de risco ambiental de Londrina. Então, o estudo do IPU traz, que é traz nessa figura 2 as áreas de risco ambiental em Londrina. E o que chama a atenção nesse estudo do IPU? Que as áreas de ocupações, os territórios vulneráveis, são uma das variáveis que se enquadra nessa área de risco ambiental. Aqui vou destacar essas duas variáveis, então. As ocupações irregulares, aqui chamada de territórios vulneráveis, e o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. Se observar na figura, eles quase se sobrepõem no território, mostrando então
a confluência entre duas variáveis importantíssimas para se pensar a questão ambiental: a ocupação de famílias que necessitam de uma habitação em áreas de APP e o descarte irregular dos resíduos sólidos urbanos de Londrina, e que remete então a essas áreas de riscos que está espacializada nessa figura 2. Aqui na figura 3 são algumas imagens desses territórios vulneráveis de Londrina, que expressa exatamente o que a figura 2 estava colocando, né? A precariedade das ocupações, o descarte irregular de lixo urbano, que remete então a áreas de riscos ambientais de Londrina. Então, perante essa realidade, se percebe o paradoxo da produção social do espaço urbano e como pensar a sustentabilidade da cidade, como pensar a sustentabilidade ambiental ou principalmente socioambiental das cidades. Então, a pesquisa defende a necessidade de uma convergência entre as políticas urbanas de desenvolvimento, ou seja, o ordenamento do território esteja vinculado com as demais políticas sociais. Aqui ressalta-se principalmente a questão habitacional, porque nós estamos na pesquisa, os resultados de pesquisas, não só dessa, como de outras pesquisas, mostram que o Brasil, nós estamos longe de se atingir os objetivos da Agenda 2030 da ONU, ou seja, principalmente ressaltando aqui o ODS 11, né, que são a busca de cidades e comunidades sustentáveis. Para isso, então, o que se percebe e o que se defende é a necessidade de uma convergência entre as políticas públicas sociais de desenvolvimento urbano e a concretização de todo um arcabouço legal que existe no Brasil, Código Florestal, o Estatuto da Cidade, que realmente venha a ser concretizado no território para mudar essa realidade vivenciada. Aqui estão os referenciais bibliográficos utilizados na pesquisa, mas para finalizar, então, eu ressalto a importância de um planejamento urbano que consiga abarcar esses territórios vulneráveis, que ao mesmo tempo são territórios de resistência, a partir de um diálogo com essa população, que busque ouvir a população e trabalhar caminhos para superar essas desigualdades, essa segregação socioterritorial vivenciadas nas cidades brasileiras e aqui principalmente de Londrina, para mudar a realidade desses territórios vulneráveis. Muito obrigado pela atenção.